Olá, queridos e queridas alunas e alunos. Estamos aqui agora iniciando mais uma etapa do curso de pós-graduação de EPEM. Agora nós iremos iniciar a oficina 1, Estratégias para a Gestão Financeira e Patrimonial das Escolas de Ensino Médio. E para início, iremos falar sobre os fundamentos do PDDE e o uso do PDDE Info na leitura diagnóstica da escola. E aí iremos iniciar já de cara aqui com os objetivos da sessão. Reconhecer o papel da equipe gestora na identificação das necessidades da escola e do uso eficiente dos recursos, conhecer as possibilidades de utilização dos recursos do PDDE, entendendo sua amplitude e os limites definidos pelas normas. Entender os princípios básicos do funcionamento do PDDE, desde o processo de adesão, as condições para o recebimento dos recursos, até os procedimentos de execução e prestação de contas, considerando o fluxo de utilização do Banco do Brasil Gestão Ágil. Também, por último, familiarizar-se com o sistema de monitoramento do PDDE, especialmente com a ferramenta PDDE Info, consulta à escola. Então, a gestão financeira da escola não começa no recurso, ela começa no diagnóstico. Então, por isso que nós tivemos uma disciplina, que ela vai tratar justamente desse aspecto do diagnóstico, onde a equipe gestora ela precisa aprender a ler a realidade da escola, identificar prioridades e compreender os mecanismos que organizam o financiamento educacional. Então, o PDDE não deve ser entendido apenas como uma transferência financeira, mas como um instrumento de fortalecimento da autonomia escolar, do planejamento e da gestão democrática. Bem, mas para utilizar os recursos de forma eficiente, é preciso compreender primeiro que o PDDE, aliás, o que é o PDDE e quais são suas finalidades. Então, o que é o PDDE e quais são as suas finalidades? Bem, o programa Dinheiro Direto na Escola, que tem como sigla PDDE, ele possui um caráter suplementar e consiste na destinação anual de recursos financeiros às entidades participantes. O PDDE busca contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários que concorram para a garantia de seu funcionamento, visando também a promoção de melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica e incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com participação da comunidade no controle dessa ação social. Então, o PDDE ultrapassa a ideia de simples repasse financeiro. O programa articula infraestrutura, participação comunitária e melhoria pedagógica. Quando os recursos são utilizados a partir de necessidades reais da escola, o planejamento financeiro passa a dialogar diretamente com a aprendizagem, a permanência dos estudantes e a melhoria das condições do trabalho pedagógico. Então, a equipe gestora precisa compreender que cada investimento realizado deve revelar as prioridades pedagógicas e institucionais da escola. Mas para que os recursos cheguem à escola, existem estruturas responsáveis pela gestão e operacionalização do programa, que são as entidades participantes, como aderir e condições para os recebimentos dos recursos. Então, o FNDE irá repassar os recursos do PDDE básico e das ações integradas
às escolas beneficiadas, por intermédio das seguintes entidades. A entidade executora, que é formada pelas prefeituras e secretarias de educação, a unidade executora própria, formada ora pelo Conselho Escolar, o Caixa Escolar, Associação de Pais e Professores, e também pode ser alocada para uma entidade mantenedora, que são instituições privadas de educação especial beneficentes. É de extrema importância ressaltar que as escolas públicas de educação básica, com mais de 50 estudantes matriculados na educação básica, para serem beneficiadas com os recursos do PDDE e ações integradas, deverão obrigatoriamente constituir suas respectivas unidades executoras. Então, aquelas que tiverem abaixo de 50, então elas vão ser auxiliadas pela entidade executora formada pelas prefeituras e secretarias de educação. É de extrema importância ressaltar, então, que esse aspecto é importante. As entidades participantes, elas têm até 31 de outubro do exercício ano corrente para cumprir as condições necessárias ao recebimento dos recursos do programa. Então, o PDDE Info, é o que nós iremos ver mais à frente, ele vai auxiliar muito nisso. A organização administrativa da escola interfere diretamente na chegada dos recursos. Mandados vencidos, dados desatualizados, inadimplência ou ausência de cadastro podem impedir o recebimento dos valores. Por isso, a gestão financeira exige acompanhamento permanente das informações institucionais. E para acompanhar todas essas informações, o FNDE disponibiliza uma importante ferramenta de monitoramento, que é o PDDE Info. Então, ele é base para uma consulta escolar bem aprofundada. Lá você vai encontrar várias funcionalidades, muitas informações. Então, o PDDE Info, Consulta à Escola, é uma ferramenta que permite o monitoramento de informações essenciais sobre a execução do programa Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE básico, e não só ele, mas outras ações integradas que têm também a mesma nomenclatura. Para realizar a pesquisa, o usuário deve informar obrigatoriamente, pelo menos, o ano, acompanhado do código da escola e clicar em consultar. Então, é algo bem simples, tá? Se você quiser fazer outros filtros, você pode fazer, mas o básico é essencialmente isso. Então, por meio do sistema PDDE Info, é possível consultar os valores previstos ou pagos, os valores percentuais repassados para o custeio e capital. Depois nós iremos falar um pouco sobre custeio e capital, os dados bancários dos repasses, a situação cadastral da entidade gestora, a situação do mandato do dirigente, a situação da prestação de contas. Tudo isso é interessante que esteja atualizado lá no PDDE Info. Então, o PDDE Info, a forma mais eficiente de consultar é utilizar apenas o ano e o código da escola. Essa consulta permite visualizar rapidamente vários itens que acabei de falar. Mas além de consultar os recursos, o gestor também precisa compreender os fatores que podem impedir os repasses, que nós iremos ver agora. Fatores impeditivos e acompanhamento da situação da escola. Os fatores que impedem os repasses financeiros são, dentre outros, o mandato do representante legal vencido. Fiquem bem atentos a isso. Inadimplência em prestação de contas.
Você tem que fazer essa prestação de contas de tal forma que ela seja a mais limpa possível. O terceiro, cadastro desatualizado, agência bancária inválida, CNPJ não informado ou então CNPJ inapto na Receita Federal. Então, quando a escola fica sem receber, provavelmente é porque alguma dessas ocorrências elas foram identificadas. Então, muitas vezes a escola deixa de receber os recursos não por ausência de programas, mas por pendências administrativas que poderiam ser resolvidas com acompanhamento contínuo. Então, o PDDE-Info permite que a equipe gestora monitore regularmente a situação da escola e antecipe problemas antes que eles afetem o planejamento pedagógico. A gestão financeira eficiente nasce da articulação entre diagnóstico, monitoramento, planejamento, transparência e participação coletiva. Então, para encerrar essa aula, deixo aqui o seguinte: o recurso financeiro ganha sentido quando deixa de ser apenas valor contábil e se transforma em biblioteca, laboratório, acessibilidade, permanência e aprendizagem. A verdadeira gestão começa quando o orçamento encontra o projeto pedagógico. Então, por aqui encerramos essa aula da seção 1 e daremos continuidade à seção 2 em outro momento. Muito obrigado pela escuta e até outro momento.